Nossa vida, às vezes, é constituída por momentos que são, de forma sensitível, um pouquinho desagradáveis. Desagradáveis porque esses momentos ruins fazem parte da nossa natureza como pecadores. E como pecadores que somos, ainda que sendo remidos pelo sangue de Jesus, ainda continuaremos a vivenciar certas experiências. E uma das experiências mais dolorosas que nós podemos viver como ser humano, mas também como cristão, é o sentimento de solidão. Já sentiu solidão, uma solidão aguda dentro do seu coração? Sabe aquela solidão que você sente, mesmo estando ao redor de muitas e muitas pessoas, mas lá no fundo do seu coração você se sente só? Aquelas pessoas que estão ao seu lado não são suficientes para que você se sinta acolhido, para que você se sinta bem-vindo, bem-quisto. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas e acontece também com pessoas que são cheias da presença de Deus. Nós estamos nessa série sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa última carta, falando daquilo que esse velho apóstolo tinha como direções finais para o jovem discípulo chamado Timóteo. E Paulo, entre muitas coisas, no final da carta, e hoje nós vamos fazer a exposição do último trecho de 2 Timóteo, Paulo abre o seu coração com relação ao seu sentimento, a como ele está e a como, dentro dessas experiências, ele encontra em Cristo uma presença fiel, uma presença que é constante, perene, não nos desampara. Para tanto, eu gostaria de ler com vocês a segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no aplicativo. E fica sempre o convite que você medite durante a semana nesse trecho, que é um trecho muito especial. E a minha oração é que Deus fale com você. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para o todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco e nos conceda, ó Deus, por meio dessa palavra, a presença fiel de Jesus, que nos cura de todo sentimento de solidão e nos faz ter a certeza de que o Senhor está conosco, nos apoiando até o final. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Fernando Pessoa, que é um poeta que eu gosto muito, ele escreveu uma poesia que não é muito divulgada, que fala sobre a temática da solidão. E ele diz mais ou menos assim: quando estou só, reconheço, se por momentos me esqueço, que existo entre outros que são, como eu sós, salvo que estão, aliados desde o começo. E se sinto quando estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste. Vou livre para onde vou, mas onde vou, nada existe. Creio, contudo, que a vida, devidamente entendida, é toda assim, toda assim. Por isso, passo por mim como por coisa esquecida. De fato, a vida, ela é assim. Ela é preenchida por poucos momentos de efusividade, de alegria. Ela é recheada de momentos difíceis e dificuldades essas que são experimentadas de forma sozinha, em meio à solidão. Imagine o velho apóstolo Paulo preso e abandonado, porque é essa a situação do apóstolo Paulo já nos últimos momentos da sua vida. Quando nós estamos em alta, quando estamos cheios de dinheiro, quando o nosso vigor está no seu máximo, é normal das pessoas estarem junto com a gente. Mas quando a idade vem, quando os recursos faltam, quando a saúde vai embora, quando você não tem nada a oferecer em troca, as pessoas naturalmente vão embora. E isso também acontece dentro do nosso caminhar. Naturalmente, nós, por causa do nosso pecado, queremos ser independentes, queremos ser autossuficientes. Mas de tanta autossuficiência, é possível que nós nos vejamos sozinhos, cercados com os nossos sentimentos egoístas e colocando barreiras contra os outros. Mas também é possível que a nossa solidão seja decorrente da nossa fidelidade a Jesus Cristo. Porque seguir Jesus Cristo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil para mim e também para outros que estão do nosso lado. E muitas pessoas, seduzidas pelo mundo, resolvem o barulho e a amizade que o mundo oferece do que muitas vezes o sofrimento, que é o sofrimento, tema dessa carta que nós já falamos várias vezes. O que o apóstolo Paulo, sentindo-se nessa situação, tem a nos falar sobre como podemos vivenciar esse momento? Nós não podemos cair na ilusão de que o cristianismo vai nos trazer conforto no sentido de nós nunca passarmos por necessidades. O verdadeiro evangelho nos ensina a vivermos a graça de Deus, mesmo quando nos faltam forças, nos falta disposição, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Na jornada do discipulado, em primeiro lugar, nos sentimos por vezes sozinhos. Veja lá, a partir do versículo 9, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Chegou um tempo na vida do apóstolo Paulo que todas as pessoas começaram a ir embora da companhia dele. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava passando por dificuldade e as pessoas começaram a ir embora. Uns por motivos ruins, outros por motivos que faz parte da própria vida. Demas, por exemplo, foi embora. E o apóstolo Paulo fala que ele foi embora porque amou o mundo. Outra pessoa que foi embora, por exemplo, foi o Alexandre, no versículo 14. Alexandre, este que fez muito mal para o apóstolo Paulo, causou muita confusão para ele. Outras pessoas, como Crescente e Tito, foram enviados para a obra e deixaram a companhia do apóstolo Paulo. Nos sentimos, por vezes, sozinhos. E essa solidão estava machucando o apóstolo Paulo, e nesse sentido, no versículo 11, ele diz o quê? Traga Marcos com
você. Ou seja, Marcos, que é alguém, olha só que interessante, quando nós vemos o relato de Atos, na segunda viagem, Paulo queria levar Marcos com ele. E o que aconteceu? Marcos desertou o grupo no meio da viagem e causou uma confusão muito grande, confusão tal que fez com que a amizade que ele tivesse com Barnabé fosse momentaneamente quebrada. No fim da vida, Marcos não somente é restaurado, esse que desertou Paulo, esse que já traiu a confiança de Paulo, já deixou Paulo sozinho, mas no final da vida, Marcos é alguém útil para Paulo. Marcos é alguém que tem uma segunda chance, a chance da restauração. Traga Marcos com você. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Além da solidão por pessoas, causado por pessoas, Paulo estava sentindo-se sozinho, desprovido de coisas materiais que fossem úteis para ele. Estava chegando o inverno, Paulo não tinha capa. E o que Paulo pede para Timóteo? Traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. Não somente isso, traga também os pergaminhos, ou seja, Paulo não tinha acesso nem ao mínimo que ele pudesse ter para distrair a mente, para ler, para ser edificado. Paulo estava zerado. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Mesmo no caminho do discipulado, mesmo sendo fiel a Jesus Cristo, nos vemos sem ninguém do nosso lado. Isso já aconteceu com você? Paulo diz lá no versículo 16: todos me abandonaram. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação? Sozinhos, lutando sozinho às vezes, por uma batalha. Nos vemos sozinhos dentro do contexto familiar, quando outros familiares não nos entendem. Até mesmo o contexto da igreja, quando você está sentindo algo tão particular que você não consegue sequer dividir com outras pessoas, porque as outras pessoas não conseguem entender. Paulo é muito claro, ele sendo apóstolo, ele não é super-herói. E o mal terrível que pode acontecer para cada um de nós, é nós acharmos que por termos Cristo no coração, nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos e ainda seremos seres humanos, falhos, miseráveis, dependentes da graça de Deus. Como que nós superamos essa solidão? Admitindo que nós estamos sozinhos e pedindo ajuda. Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário da época, ele abre o coração para o seu discípulo. Ele não tem reservas, ele não tem constrangimento nenhum em falar que, olha, eu estou sozinho, eu preciso de gente aqui comigo, me envia Marcos, traga as minhas coisas, porque eu estou passando por situações terríveis preso aqui. Numa época que quem era preso tinha que arcar com os seus próprios gastos na prisão. Não é que nem hoje, que o Estado dá comida, dá roupa, dá cobertor. Não, na época de Roma, os presos tinham que arcar com as despesas deles nos calabouços romanos. Paulo não tinha nada. E essa é a radiografia da nossa existência. Mesmo caminhando com Jesus, é possível que nós não tenhamos pessoas para abrirmos o coração, é possível que nós nos sintamos sozinhos. Eu não sei o quanto você se sente sozinho na jornada com Jesus, mas eu quero te dizer que você não está sozinho nesse sentimento. Que a solidão é algo que faz parte. Faz parte, num sentido positivo, de criar em nós essa dependência, mas também como um reflexo de que, na verdade, nós não somos tudo aquilo que nós achamos que somos. Que a presença de Jesus em nós não nos torna super-heróis. Segundo lugar, na jornada do discipulado, somos conectados a verdadeiros amigos.
Paulo tinha uma rede de amizade considerável. Embora ele estivesse passando por aperto, Paulo tinha a quem recorrer. Timóteo, por exemplo, para pedir que pessoas se aproximassem, mas também Paulo tinha pessoas que, mesmo à distância, oravam por Paulo, serviam a Paulo, se lembravam de Paulo. Veja só que nós temos uma lista de pessoas, a partir do versículo 19, que são associados a Paulo, além daqueles que Paulo quer que venham para ele, Marcos, Timóteo, mas tem uma série de outras pessoas, Priscila, Áquila, Onesíforo, Erasto, Trófimo, Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, homens e mulheres que Paulo podia contar. As verdadeiras amizades que nós vivenciamos dentro da nossa caminhada com Jesus são amizades que Deus nos dá para que a nossa jornada não seja enfadonha, para que a nossa jornada não seja tão difícil de ser trilhada. Ainda que existam momentos em que você se vê andando só, não quer dizer que você está sozinho nesse caminho. Outros estão andando com você. Às vezes você não os vê, mas eles estão na mesma jornada que você. Na nossa vida com Cristo, é muito importante nós não termos o sentimento de super-heróis e estarmos abertos ao ministrar do outro em nosso coração. A ajuda que o outro pode nos oferecer. Há um senso de dependência e coletividade que verdadeiramente podemos usufruir dentro da comunhão, na igreja. Somos conectados a verdadeiros amigos. Às vezes, aquele verdadeiro amigo não pode resolver diretamente o seu problema, mas ele está orando por você. Ele está apoiando você, está chorando com você. Já imaginou as lágrimas derramadas por toda essa galera aqui, que Paulo faz menção no final da carta, ao saber que Paulo estava passando por necessidade? E às vezes você quer ajudar alguém e você não consegue ajudar. Você se vê impotente para ajudar. E a única coisa que você tem a fazer é orar por essa pessoa. Está aí a melhor coisa que você pode fazer. Porque a nossa jornada, embora em muitos aspectos seja uma jornada solitária, não pode ser toda ela solitária. Nós precisamos ter os olhos abertos para entender que todos nós estamos juntos e precisamos nos apoiar uns aos outros. E a solidão que nós temos ao caminharmos esse caminho com Jesus, ela é mitigada, ela é diminuída com a presença perceptiva desses amigos que o Senhor coloca ao nosso lado para caminharmos juntos. A sabedoria hebraica diz que é melhor dois do que um, porque um esquenta o outro. Se um cai, outro ajuda a levantar, mas se ele estiver sozinho, quando ele cair, ninguém vai conseguir levantá-lo. Muitas vezes nós deixamos que coisas pequenas sirvam de ruído nos nossos relacionamentos, quando de fato nós temos um objetivo muito maior que deveria nos unir em torno de coisas tão importantes que fazem com que as nossas próprias diferenças sejam diferenças irrelevantes ou que nós possamos lidar com mais facilidade. Não, às vezes nós queremos estar sozinhos. Nós queremos vencer a batalha sozinhos, talvez, para provar a nós mesmos que nós conseguimos, mas tudo isso, à luz do Evangelho, é uma tentativa furada. Nós precisamos estar conectados a verdadeiras amizades, a verdadeiros irmãos. Você veja que a vida é muito complexa. Podemos ter muitas pessoas ao nosso redor e mesmo assim nos sentirmos sozinhos. Podemos ver a igreja cheia, mas podemos ter a percepção de que na jornada com Cristo eu estou andando sozinho. Mas às vezes isso se deve ao fato do seu próprio coração estar fechado.
Às vezes isso se deve ao fato de você estar vivendo momentos diferentes de outras pessoas, não importa. Nós precisamos ter o nosso coração aberto. Como Paulo. Paulo, ele mostra uma humildade muito grande. Porque ele não pinta o seu retrato como alguém que não tem necessidades, muito pelo contrário. Ele agradece pessoas importantes, ele manda recados, ele manda saudações para pessoas que são essenciais no seu ministério. São amigos que ele pode confiar. Na jornada do discipulado, somos conectados a verdadeiros amigos. Entretanto, existe uma solidão em nosso coração que nem os amigos podem resolver. Existe um vazio dentro das nossas vidas que nem os irmãos mais próximos podem suprir. Que é aquela solidão que nos faz estar diante de Deus com mãos vazias, pedindo que Ele esteja conosco. A última coisa que o texto nos ensina é que na jornada do discipulado, nós temos a certeza da presença fiel de Jesus conosco. Veja só, a partir do versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Paulo estava aqui, de acordo com o versículo 16, na primeira defesa dele. E de acordo com o direito romano, as pessoas eram chamadas várias vezes para que tivessem a oportunidade de se defenderem. E nesse primeiro chamado, diante das autoridades, Paulo estava sozinho. Paulo não tinha advogado. Paulo não tinha a quem recorrer. Todos abandonaram, mas Paulo tinha a certeza que mesmo a solidão de pessoas sendo tão doída, ele não precisava se desesperar, porque o Senhor permaneceu ao seu lado. Todos podem nos abandonar. E às vezes a nossa fidelidade com Cristo custa a amizade de pessoas. Mas tem alguém que não nos abandona nunca. Jesus Cristo, o nosso melhor amigo, o nosso mais fiel companheiro, cuja presença fiel nos permite sermos também fiéis a Ele. No versículo 18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Jesus não é apenas uma companhia ocasional, Ele é quem, na verdade, segura a minha e a sua mão para andarmos juntos pelo caminho do discipulado. Sabe quando você pega na mão do seu filho e conduz ele para ele não se perder? Justamente Jesus faz a mesma coisa, ele pega na sua mão. E quando Jesus pega na sua mão, não larga. Ele não larga. Você pode até largar, mas Jesus está lá, forte, segurando a sua mão. E ele vai, te conduzindo. Por todo canto, por toda a jornada. Até nós chegarmos aonde? No destino final. Meus amados irmãos, isso consola tanto o nosso coração, de sabermos que Deus não nos abandona. Nas noites mais escuras da nossa alma, Deus não nos abandona. Porque Jesus veio para ser o nosso Emanuel, Deus conosco sempre. Ele me livrará de todo perigo. Ele me conduzirá até o fim. Conduzirá por meio de caminhos tortuosos, por circunstâncias tenebrosas, passando por crises, passando por falta, passando por perseguição, passando por incompreensão, passando por aquela zona onde o seu orgulho ele é amassado. Mas Ele está junto de você. E Ele está junto a cada um de nós. Eis que estou convosco até o final dos tempos. Às vezes nos falta fé para confiar nisso. Mas isso é um problema nosso. Porque a presença de Jesus
Mesmo quando nós o consideramos como ausente, Ele está lá. Queridos, a vida é assim. Mas nós precisamos ter a certeza de que, por mais que a nossa jornada nos pareça uma jornada solitária, na verdade nós não estamos sozinhos. Todos os crentes em todos os tempos da história trilharam por essa jornada, por vezes solitária. Mas todos eles trilharam de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque todos eles sabiam que todos poderiam faltar, mas o único que não falta, o único que sempre estará presente, é Jesus Cristo, o nosso bom e fiel amigo. O que Deus quer fazer em nós e por meio de nós? Você tem se sentido sozinho, incompreendido, e não existe sentimento mais dilacerante no coração do que você se sentir sozinho, inábil para fazer as coisas. Confie no Senhor Jesus, nosso bom e fiel amigo. Veja que do seu lado existem pessoas que estão trilhando pela mesma jornada do discipulado. Abra-se a essas pessoas. Está sentindo sozinho? Busque então ajuda. Coloque pessoas perto de você, pessoas que possam te ajudar. Não tenha preconceitos, porque aquele irmão que você menos considera pode ser aquele que mais te ajude em determinados momentos. Porque a graça de Deus está esparramada por toda a igreja. E essa graça capacita cada um de nós a que possamos ser instrumentos do restaurar de Deus na vida de cada um. Paulo, no final da sua epístola, coloca uma saudação, que na verdade é a resposta que todos nós precisamos. Versículo 22a, o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Que a doce presença do Senhor possa estar conosco, possa nos dar a certeza de que a nossa jornada é difícil, mas nunca é uma jornada absolutamente solitária. É uma jornada cuja solidão nos faz depender daquele que nos conduz. É uma jornada em que aquele que nos conduz coloca pessoas estratégicas ao nosso lado, para que nós tropecemos menos, para que nós andemos mais rápido, para que nós passemos por zonas desconfortáveis com um maior apoio no coração. Paulo, com esse versículo, termina todas as suas cartas. E a partir desse versículo, Paulo vai ser preso, vai ser julgado, e Paulo vai dar a vida por amor a Jesus Cristo. Diz a tradição que Paulo foi decapitado. E mesmo nesse momento de extrema solidão, que é ser posto para ser decapitado, eu creio que Paulo não se sentiu sozinho. Paulo vislumbrou a presença de Jesus. Paulo viu que para além da vida e para além da morte, ele tinha alguém para confiar. E muitas vezes nós precisamos confiar em Jesus e parar de achar que nós podemos fazer qualquer coisa sem Ele. Eu não sei o quanto de solidão você está passando na sua vida e no seu caminhar, mas como o apóstolo Paulo disse, o Senhor seja com seu espírito e a graça seja com todos vocês. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós não nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos completamente abraçados
pelo Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Todos os momentos de dor e de dilacerante solidão que nós passamos, às vezes incompreendidos ou abandonados pelas pessoas, ou muitas vezes sozinhos, porque outras pessoas estão lutando as suas vidas, estão batalhando nas suas famílias. Que o Senhor, o nosso fiel companheiro, segure na nossa mão, para que a nossa jornada seja uma jornada, embora difícil, uma jornada segura, uma jornada onde nós somos conduzidos pela mão, por esse Senhor Jesus que prometeu estar conosco até o final. Consola, Senhor, a nossa falta, preenche o vazio do nosso coração. Cura a nossa alma e nos faz seguir por esse caminho de cabeça erguida, olhando para o Senhor, fiel amigo, eterno companheiro, em nome de quem nós oramos. Amém.